Olá, sou Juliano Gioia, gerente de Regulatory Analysis na Sovos. Nessa apresentação, a gente vai falar como evitar, em questão de segundos, erros tributários que impactam em sua margem de negócios. Bem, antes um breve institucional sobre a Sovos, que é uma empresa multinacional americana especializada em conformidade fiscal, com bastante experiência no segmento, fundada em 1979, com soluções na América Latina, Estados Unidos, Europa, Oceania, Ásia e, é claro, aqui no Brasil. São mais de 8 mil clientes, espalhados aí em mais de 120 países, e vencedor aí de inúmeros prêmios do segmento. Bem, a Sovos investe muito em tecnologia e também no aspecto legal. Além disso, o que justifica esse crescimento, da Sovos é também a aquisição de empresas nesses países. Aqui no Brasil podemos citar a TexWeb e recentemente a FIT Sistemas. Aqui só alguns países, onde a Sovos tem atuação, na União Europeia, América do Norte, Estados Unidos e Canadá, também com atuação na Ásia e Oceania, e na América Latina. Aqui no Brasil, não é diferente, com um portfólio bastante vasto para atender todas as demandas aí da nossa legislação fiscal. Muito bem, vamos falar um pouco do nosso sistema tributário, que não é novidade para ninguém. Nosso sistema tributário ele é extremamente complexo, A estrutura do sistema tributário traz toda essa complexidade para o contribuinte. São três esferas: União, Estados e municípios, 27 unidades da federação, então aqui 26 estados mais o Distrito Federal. Isso gera bastante guerra fiscal, no que tange ao ICMS, apesar das determinações do CONFAS, da própria lei complementar, no que tange a incentivos, a gente encontra bastante divergência entre os estados. Quando a gente vai para a esfera municipal, isso não é diferente, São 5.570 municípios, com o seu ISS. Encontramos muitas vezes o recolhimento do ISS no local do prestador, e essa mesma prestação também sofrendo a retenção no município do tomador. Então, eles não seguem a Lei Complementar 116, a gente vê isso também com muita frequência. São mais de 80 tributos, claro, divididos em impostos, taxas e contribuições, mais de 150 obrigações acessórias. A gente vem com uma promessa lá em 2009, com o advento do SPED, de redução de obrigações acessórias, mas o que a gente vê aqui é cada vez mais registros no próprio SPED e também no XML. Além de tudo isso, a gente tem um volume gigantesco de alterações. A gente está falando de 782 normas, mas da área tributária mesmo são aproximadamente 100 publicações aí por dia. Mas sim, tem solução para isso, Isso que é o mais importante. As empresas não precisam se preocupar com toda essa complexidade. A Sovos tem produtos end-to-end, do começo ao fim, para atender todas essas demandas do fisco, desde o recebimento de um documento fiscal, até a emissão do próprio documento e a entrega das declarações, já com os cruzamentos, aí, garantindo a integridade dos dados. Bem, o Tax Rules é um motor de cálculo com regras fiscais atualizadas, desenvolvido para automatizar e manter a operação do CRP sempre em conformidade com a legislação. Aqui um ponto muito importante do Tax Rules, que é uma metodologia diferente do que a gente acompanha no mercado. O Tax Rules ele tem como premissa mapear exatamente a legislação, o dispositivo legal. A gente não cria uma tabela com as alíquotas, com os percentuais, e sim cria a regra de acordo com a lei, numa metodologia de antecedente e consequente, que é a metodologia de qualquer legislação. O objetivo do Tax Rules não é criar um volume gigantesco de regras, e sim mapear a legislação fiscal e essa lei, sim, atender o maior número de operações. Quais são as características aqui do produto? Então, ele tem conexão com qualquer tipo de operação. Então, vai gerar uma ordem de venda, um pedido de compra, para uma nota fiscal, para validar
né, uma entrada ou uma saída, tá? Então, em vários momentos, o Tax Rules ele pode ser acionado. Falando especificamente de SAP, né, então, esse é o grande valor agregado do Tax Rules, tá? Então, a gente tira, né, todas essas regras fiscais, essas regras do SAP, do ERP, tá? E passa a consumir as regras da nossa solução. Eu vou mostrar um pouquinho do nosso front-end, tá? Como que é a metodologia no nosso engine de cálculo. Bem, aqui eu peguei um cenário comum, mas eu quero mostrar para vocês como que é a metodologia de trabalho aqui do nosso time regulatório, tá? Peguei aqui uma regra um pouquinho mais complexa, né, que é o diferimento no estado do Paraná. Então, a legislação do Paraná, lá no artigo 28 do Regulamento do Estado, ele traz um diferimento parcial de 33,33, né, para as operações ali com 18%, que reflete ali no final uma carga tributária de 12%. Né? Lembrando que essa situação também se aplica aos produtos sujeitos à substituição tributária. Mas aí ficou aquele dilema, né? Como que eu aplico uma substituição para trás, que é o diferimento, né, para os produtos que têm, né, uma antecipação, uma substituição tributária para frente? E aí publicaram, né, um boletim, no Estado, né, determinando que nessa situação o substituto ele vai utilizar uma alíquota de 18%. Então, vou pegar um exemplo aqui só para a gente ver como que essa regra foi criada, né, como que funciona aqui a sistemática no nosso time de regulatório. Bem, o artigo 28 ele determina que fica diferido, né, o pagamento do imposto, o ICMS, em 33,33 para os produtos com alíquota de 18%. Então, vamos lá. Vamos ver como ficou essa regra, né? Olha só que interessante. Então, uma operação interna, Paraná. Vejam que aqui eu não especifico todos os produtos. Aqui eu coloco o engine para trabalhar. Tá? A nossa condição é produto com alíquota de 18%, da mesma forma que está no texto legal. Tá? O texto legal ele deixa muito claro. Voltando aqui para o texto legal. Ó, produto, ele não traz NCM. Ele fala será aplicado para produtos sujeitos à alíquota de 18%. Né? Como que ele enquadra nessa situação? O engine ele faz um primeiro cálculo, né, e verifica qual é a alíquota do produto. Se o produto tem uma alíquota de 18%, ele verifica que tem uma condição como consequência, né, e roda, interage novamente, tem um novo cálculo. Né? Aqui a gente já falou, dentro do Estado, contribuinte do imposto, né, emitente e destinatário. Aqui ele não se aplica para o consumidor final. Olha só que ponto interessante aqui, ó, mercadoria sujeita a ST. Então, o engine ele faz o cálculo inicial, verifica se tem substituição tributária, né, e depois enquadra ou não nessa regra. Nesse caso, ele identificou que tem substituição tributária e enquadrou na regra. Olha, esse produto também não pode ter redução de base de cálculo. Tá? Então, essa análise é feita antes mesmo da interação com essa regra que tem consequências aqui como condição, né, como condições. A NCM aqui não pode aplicar para combustíveis e também para as empresas de construção civil. Então, vejam que o time, né, de regulatório traduziu exatamente a determinação legal numa regra sistêmica. E qual é a consequência disso? Vai aplicar, né, diretamente uma alíquota de 12%. Esse produto tem uma alíquota de 18%, diferimento parcial de 33,33%, mas para aplicar a substituição tributária, o fisco, né, determinou ali a aplicação direta da alíquota de 12%, mais o CBNF ali, que é uma determinação mandatória no Estado. Vamos ver como ficou essa resposta? Vejam, né? Então, para essa situação, ele vai deduzir o CFLP normalmente, o código CBNF, né, o CST. Aqui no caso não teve IPI, IPI é zero, né? Teve IPI, mas calculado com alíquota zero. Vejam que o ICMS de 18% ele passa para 12%, né? E calcula a substituição tributária normalmente. Aqui uma outra particularidade no Paraná, onde ele ajusta a margem nas operações internas. Então vejam, toda essa complexidade, né, ela é otimizada na nossa ferramenta. Então o time já disponibiliza essa alteração, tá? O cliente simplesmente aprova, né, essa regra e passa a consumir, né, essa regra sistêmica
no seu ambiente de homologação e, consequentemente, aí no seu ambiente de produção. Muito bem, pessoal. Aqui só um breve comentário sobre o Tax Rules. Qualquer dúvida, a equipe comercial da Sovos está à disposição. Será sempre um prazer atendê-los. Muito obrigado. Até a próxima.